Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Gal e sim, vamos dar início ao podcast do Integra, que é aqui do Clube Empreendedor Brasil. Não é maravilhoso? E o Integra, eu vou te contar uma coisa, é feito para as mulheres do clube. Você é membro premium do Clube Empreendedor Brasil? Você vai vir conversar comigo. Quero ouvir o que você faz, quem você é, o que você entrega para esse mundo maravilhoso. E hoje a gente tem aqui com a gente o nosso diretor, Rafael Ponzi, que vai abrir o podcast junto com a gente. Não é, Rafa? Opa, maravilha. Muito prazer estar aqui no Integra. É um projeto que eu fico muito feliz de estar acontecendo no clube, de estar com essas mulheres poderosas aqui, as mulheres que brilham, né? Que isso é muito importante. Tenho certeza absoluta que é um grupo que vai sair muito negócio. E como já saiu antes, então assim, a gente está voltando. É importante frisar que esse núcleo do clube não é um núcleo próprio do clube de núcleo feminino. Na verdade, é o que o nome diz. Integra. É para integrar outros núcleos que já existem, outros grupos que já existem de mulheres empreendedoras. Então, o seu grupo, que é o Mulheres que Nasceram para Brilhar, tem outros grupos que são... Aí tem vários grupos. Tem vários. Isso é maravilhoso, porque dá uma abertura enorme, mostra para as mulheres que nós queremos unir forças para voar. Exatamente. E que veio da nossa diretoria, que é esse pensamento de integrar grupos para gerar mais força e usar a força do clube para catapultar esses grupos todos. Então, assim, unir a força do clube para a gente poder catapultar essas mulheres e seus grupos no primeiro setor, conversando com secretarias, com ministérios, com todo mundo que a gente tem abertura para poder levar essas mulheres todas. No segundo setor, levando empresas grandes para conversar com essas mulheres, mostrar que elas são profissionais do que elas fazem, para fortalecer networking. E no terceiro setor, fortalecendo muito mais o social também. E no setor 2,5, né, fazendo negócio de alto impacto social e econômico. Então isso para mim é muito importante e tenho certeza que para todo mundo aqui do clube e vai ser muito bom e a gente vai aprender muito. Eu sou fã. Sou fã de mulheres. Você sabe, né? Fã de mulheres. Você é minha alma feminina, eu já falei isso. É verdade, isso é claro, é verdade. Esclarecido, resolvido, taxado. Luciana, minha alma feminina não tem jeito. Não tem jeito. Não, e assim, eu tenho exemplos de mulheres muito fortes na minha família, né? Então, assim, admiração total pelo trabalho das mulheres no segmento, né? Em todos os segmentos. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bacana juntar essas mulheres que arrebentam. Tá aí o nome para mais um grupo, Mulheres que Arrebentam. Mulheres que brilham e arrebentam. Mulheres que nasceram para arrebentar. Olha, é criado pelo Rafael Ponzi nesse exato momento. Que vai trazer muita força para o Clube Empreendedor Brasil e para o estado do Rio de Janeiro para alavancar novos negócios, tenho certeza absoluta. Não, isso é fantástico. E hoje, para a gente dar início ao nosso podcast Integra, nossa convidada nada mais, nada menos que a doutora Tatiana Moreira, especialista em LGPD. Você não conhece, eu não conhecia, foi através dessa minha Bíblia que eu fiquei sabendo de tudo. Tudo bem, doutora Tatiana? Bem-vinda. Olá, Aline, Rafael, obrigada pelo convite, uma oportunidade incrível estar aqui dividindo um pouco de conhecimento com vocês. E é um privilégio fazer parte, né, desse movimento de empoderamento feminino e de empreendedorismo. Então é isso, contem comigo aqui para a gente trocar bastante. Ainda mais ter essa líder aqui, a Aline. Ela Arrebenta, uma líder nota 1 milhão, verdade. Muito bom mesmo. Uma coisa que a gente não falou, Rafael Ponzi, que é importante frisar, é que no Integra nós não queremos segregar. Boa. Isso é importante. Como é que é isso? Como é que é isso, gente? Ter os homens ao nosso lado é importante. Como não? Então, nós queremos valorizar a mulher e mostrar para esse homem o que nós somos capazes. Mas juntos, nós somos capazes de coisas fantásticas. E quando isso acontece dentro do respeito que a gente tem dentro do Clube Empreendedor Brasil, por exemplo, só tende a voar. Isso é bom, é positivo para todo mundo. Então, aqui não tem a Aline Gal feminista. Desculpem as feministas, cada um na sua casinha. Nada feminista nesse sentido, mas muito feminista em fazer com que você, mulher, possa somar com todos os homens e você, homem, possa somar com a gente, fazer com que todos possam crescer. Maravilhoso.
É isso. Sensacional. Juntos. isso aí. Muito bom, muito Junto. bom. A muito diversidade, né? Eu acho É que é isso. 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 Agrega, são pontos de vista diferentes e perspectivas diferentes, oportunidades diferentes, e aí a gente vai somando aí habilidades. E doutora Perfeito. Tatiana falou uma frase já que eu já queria começar nesse momento. Diferença. Isso é um ponto crucial em vários assuntos, né? Sim. Vamos levar a diferença para a LGPD. Desenvolva. Desenvolva, Aline Gal. bom. Conte-me mais sobre isso. Conte-me mais. Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. O que é essa lei? E o que ela trouxe para gente? Qual é a diferença que ela vai dar na vida das pessoas? Sabendo que eu, Aline Gal, não sei se Rafael Ponzi fazia isso também, mas eu era aquela que chegava em qualquer lugar, dá seu CPF, claro, blá, 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 blá. Ih, então, eu dou. Tô nem aí. Não é? Aí eu falo, minha vida é um livro aberto. Olha, meu Deus. Os golpistas ficam felizes quando Adoro. me veem. E o que eu recebo, doutor, o que eu recebo de e-mail? Olha aí. O seu cadastro estava no vazamento. Todo mundo recebe isso ou sou só eu? Olha, eu acho que você recebe mais do que eu, pelo menos. Caraca, eu recebo muito. Aí eu, deixa eu usar. Até deu um problema sério, né? Até Tá usarem para cometer um crime, de Deus repente me você livre. parar Deus me na livre. cadeia por conta disso, mas tudo bem, Santo quem tá se Cristo, importando, né? meu Deus Não? do céu. E Não, é você- horrível, horrível. Eu ouço falar em GPD, eu já fico com arrepio já. Não dá. A gente tá Né? brincando, mas o assunto Seríssimo, é sério. seríssimo. É A sério. diferença que eu quis colocar é essa. Qual é a diferença da pessoa que cuida dos seus dados e daquela que não cuida? Eu vou colocar uma coisa pra você que eu descobri, antes dela falar. Diga. Que eu fiquei tensa. Causou uma tensão na minha pessoa. Me cocei Pra eu inteira. ficar ansioso logo. Fica ansioso. Você, Rafael Ponzi, já usou o Face App na vida? Aquele aplicativo que De deixar deixava... velhinho, não sei o que. Claro, roubaram tudo, né? Óbvio. Óbvio. Exatamente. Doutora Não, roubaram Tatiana não, Moreira, peraí. conta Eu pra criei, você. né? Eu que dei. Roubaram- Você que deu, ninguém roubou, E tem um não. também que eu vou te falar Peraí, agora. mas calma. Diga. Antes de você contar do outro, Ah. doutora Tatiana Moreira, faça as honras. Conta pro Rafael Ponzi onde ele parou depois de ter No entregue. mínimo lá na Ásia, Europa. Deve ter alguma mídia social minha. Opa, né? Se tiver uma mídia social Ainda é leve. bacana, tá tudo bem. Tô achando até bom. Deus me livre. Teve uma também que era seguir com os olhos. Aí uma amiga minha que é acadêmica falou, pelo amor de Deus, não. Que eu postei um joguinho que você tem um peixinho assim, e aí você vai fazendo assim com o olho, ele... não, desculpa, você pisca. Você piscava, ele pulava. Mentira, isso eu nunca ouvi falar do E aí peixinho. eu brincando, adorando, aí postei, gente, ganhei tantos pontos. Aí minha amiga assim, cara, eles estão mapeando a sua córnea inteira. Sei lá, o olho todo, não sei o que era. Eu falei, dane-se. Mas assim, É meu olho, eu quero o peixinho, é meu. Quem tá preocupado com reconhecimento facial, quem não tá é? preocupado com a... Pô, Gente. então assim, você vai vendo o nível que vai chegando e você vai deixando pra lá e, cara, assim, não pode deixar pra lá, né? Então, Não, tem histórias, eu não sei, é verdade, é verídico? Porque a gente escuta umas coisas também, né? boa Tem- pergunta. Né? Vamos Tem umas pros coisas, você mitos escuta- urbanos. Os mitos urbanos. Que os presidentes americanos usam luva, inclusive, porque eles estão lá falando, levanta a mão, não sei o que, pode fotografar a digital da criatura e... Olha só, Gente. vamos lá. Né? Eu ouvi isso, eu falei, Aqui aí gente, começa a partir pra um negócio muito louco, né? Mas assim, É não terrorismo, duvido. cara, Não é uma duvido. parada louca, é Exatamente, terrorismo é uma isso. coisa bem além do que a gente costuma ver, por É que óbvio. os Estados Unidos faz né? coisas também que a gente, né? Mas assim, você vai duvidar de que isso possa acontecer? Eu não duvido, porque assim, a Eu acredito em tecnologia- alienígena, então eu não duvido de Mas eu nada. posso falar outra coisa aqui? Não, mas a tecnologia hoje está tão avançada, os recursos estão tão avançados, você vê a imagem de uma pessoa, né? E você escuta a voz dessa pessoa e, não é ela. É, Então, Isso é muito assim, louco. é muito louco. Né? Muito A louco. gente tem visto isso nas fake news e aí Sim. como é que você Com a vai dizer inteligência que não, artificial, né? ferrou. Mas assim, uma coisa, doutora, que eu vou falar. Eu conheço pessoas, por exemplo, onde é que foi o lugar que eu fui da última vez? Minha dentista. Não aceita Pix. Não aceita Pix? Porque ela não vai fazer Pix. Porque E ela por não quê? confia. Ela ainda não confia no Pix. Não confia. Então, assim, tem muita gente que não confia em banco digital, não confia em Pix, não confia. Então, assim, eu vou deixar. Então, Mas ela aí que vem deixa uma os linha dados tênue. dela na farmácia, ela deixa os dados dela em tudo que é lugar, só Pois não é. confia na Então, tecnologia. Mas a questão toda é a seguinte: é uma linha tênue entre
você se proteger e tá de fora do mundo digital, ou não? Exatamente. E isso é um ponto bem interessante da gente levantar Muito obrigado. Não, mas é verdade, né? Mas é mesmo, né? Porque eu até comentei isso antes com a Aline, que a LGPD é diferente do que muitas pessoas andam dizendo aí, que veio para atrapalhar os negócios, para dificultar a vida das pessoas, etc. Não é verdade, veio para moralizar. Entendeu? Veio para dar respostas para a gente, principalmente proteção. O que era feito de uma forma irresponsável, inconsequente, sem nenhum parâmetro e principalmente sem nenhuma punição, agora é feito de uma outra forma. Tem uma lei que dá esse respaldo para a gente. Eu acho que começa, né? A diferença, eu acho que começa por aí. Antes usavam os meus dados, né, faziam o que queriam e eu só ficava chateada. Agora não. Agora eu posso fazer alguma coisa. Agora você tem quem a proteja disso. Exatamente. Né? Então, a tecnologia, ela é para ser usada. Ela está aí para ser usada a nosso favor. Né? Não tem como a gente virar as costas para isso, negar todos os recursos que a gente tem hoje. Só que a gente tem que usar com critério. A gente tem que ser, não só enquanto titular, mas enquanto empresário, responsável no uso, né, no tratamento desses dados. Então, enquanto empresário, eu tenho que entender qual é o tipo de software que eu estou usando para fazer uma gestão ali dos dados que eu estou recebendo, né, eu ter esse compromisso de fazer um tratamento adequado, pegando ali as bases legais que compõem a minha atividade empresária, né, respeitar o que eu estou dizendo para o meu cliente, né, então se eu digo que eu mantenho aqueles dados por 2 anos, eu efetivamente manter eles ali exclusivamente durante aquele período, não usar para nenhum outro fim que seja diferente do que eu disse para ele no momento em que ele me forneceu os dados. Né? Então, tem que ter essa responsabilidade. Agora, a tecnologia está para facilitar a nossa vida. E a mesma coisa por parte do titular. Né? Não tem por que eu não autorresponsabilidade, usar... Exatamente, não tem por que eu não usar programas, não facilitar minha vida, né? Hoje em dia, a gente está... por exemplo, com o home office, você trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Não interessa se eu estou aqui, se eu estou... Hoje, por exemplo, eu tive uma audiência pela manhã, eu estava na minha casa, mas eu podia estar nos Estados Unidos, eu podia estar na Europa, eu podia estar do outro lado do mundo, no Japão. Eu não consigo entender até hoje você ter que sair de casa para ligar um computador de outro lugar. Você liga de casa. Né? Então, a gente Eu não consigo, eu tenho que ligar daqui. Então, mas a gente... Eu não consigo ficar em casa, eu odeio ficar em casa. Odeio ficar em casa, assim, para trabalhar. Senão eu vou pra geladeira, eu arrumo um armário. Eu faço minha alma feminina. Passo vassoura, enlouqueço a Luciana toda e não trabalho. Eu faço tudo e reclamo. Eu vou lavo louça, aí eu lembro que eu botei a máquina pra bater. Então, mas aí a gente não tá falando da tecnologia, a gente tá falando das características pessoais de cada um. A gente tá falando dos nossos comportamentos e do que a gente se sente mais à vontade ou não. Por exemplo, eu não tenho filhos, então é muito fácil para eu trabalhar em casa. Agora, minha irmã tem 2. É impossível. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com esses fatores. Hoje eu trabalho em casa. Meu filho tem 21 anos. Tranquilo. Olha que beleza. Mas ele já teve 2, 3, 4, 5. Mamãe, Hot Wheels. Mamãe senta para brincar de Hot Wheels. Né? Então, hoje, sim, a tecnologia, ela tem que ser utilizada para a gente ampliar os nossos negócios, para a gente otimizar os processos, né? Para a gente poder ter os recursos que fazem com que a gente amplie o nosso negócio no mesmo tempo, mas de forma mais ágil. Né? Então, e você falou mas com cuidado. O cuidado sempre, né? E tem uma outra questão que eu acho que a gente vai ter uma boa notícia aí, que você nos bastidores já me contou, que é com relação aos contratos, né? A gente recebia antes os contratos enormes que você não lê. Você corre o dedinho, ou então na tela, ou aqui no computador. Lá embaixo. Olha o preço e assina. Querido, cadê o aceite? Eu quero só aceitar. Eu quero só aceitar. Eu quero só aquela bolinha de confirmar. Aquele de site, né? Então, checkbox. Né? Exatamente. Só quero aquilo na vida. Confirmo. E parece que não tá mais aceitando isso. Não vale mais nada, né? Não, vale sim. Não, vale. Tá vale ali, ainda? A questão toda disseram que não vale mais nada aquilo ali, porque ninguém lê. Não, mas a questão toda... Mas você não deu o seu aceite? Você aceitou.
Não, eu tô falando até com a empresa, eu adoro aquilo ali. Que eu boto um monte de coisa, a pessoa aceita, Então, pra entrar o que não Depois vale? que entra, pague para entrar, Você reze agora- para sair. Você agora é meu, você Só é meu. meu. Então, é basicamente isso. Não vai valer se eu botar ali naquelas regras uma coisa aonde... esdrúxula no meio. Exatamente, tipo, Existe eu bom tô senso, oferecendo, então, senso comum, né? Lógico, eu tô oferecendo um e-book e eu boto ali que você tá me vendendo sua casa, você tá me doando seu carro, né? Aí é complicado. E isso vai entrar em cláusula abusiva, enfim, um Tá. monte de coisa que sempre existiu no direito. Mas, além disso tudo, nós temos a questão dos dados. Os dados. Tem os dados e os sensíveis. Sim. E aí eu vou fazer um contrato qualquer. Vamos Tá lá, bom. o MNB ou o clube. O clube tem aqui o contrato. Certo, Ele vai fazer as perguntas que são pertinentes ao clube. certo. Esse é o básico. Mas a gente sabe que, por exemplo, eu já tive pergunta em formulário que a pessoa perguntou qual o seu tipo sanguíneo. Eu falei, querido. Tá, por que essa questão What the fuck, né? por que essa questão do... Que loucura, eu não Então. botava não. Não, eu parei na hora, eu falei... Pensei, como é naquele Drácula? E aí embaixo ainda vem, você é doador de órgãos? Deus me livre. Vão me matar, certeza, né? Não, a gente fica apavorado. Eu falei, por quê? Aí eu faço aquela cara de, o que acontece né, aqui? É, Então, muito o que desespero. acontecia era simples. As empresas faziam uma base de dados absurda e, eventualmente, elas vendiam para outras empresas. Então, ela não fazia nada com seu dado sanguíneo, mas, de repente, para um laboratório, isso fazia sentido. Ele vendia para o laboratório e estava tudo certo. Ele estava ganhando dinheiro com seus dados e você não. Agora, por exemplo, esse dado, o meu tipo sanguíneo, ele é considerado um dado sensível? Sim, porque é um dado biomédico. Entendeu? A própria lei especifica quais são os dados pessoais, que são os que identificam a pessoa, né, ou tornam ela identificável, e tem os dados sensíveis, que está lá especificado, não tem dúvida com relação a isso. Esses dados sensíveis, eles demandam um cuidado maior da nossa parte, porque uma vez acessado indevidamente, compartilhado com quem não deveria, eles podem causar danos e transtornos, às vezes irreparável. Um exemplo rápido, gente. Então, vamos lá. Exemplo Um rápido. dado pessoal e um dado sensível. Política é dado sensível? Orientação, sim. Orientação política é. Mas orientação sexual não é mais. Não é mais? Não. Como não? Por que Orientação não? sexual, pergunta com um monte de lugar. Você Mas é dado sensível. Mas É dado sensível? É dado sensível. Por Mas exemplo, pergunta Não, porque um tá monte de lá, lugar assim, também. prefiro não comentar, não. Prefiro não tudo dizer. bem. Então, tudo bem. Mas aí a grande pergunta é, por que aquela empresa precisava saber aquela informação? Se ela Boa não for uma pergunta, boate inclusive. gay, né? Se ela não for uma boate gay, não precisa saber. Ué, mas até pra boate gay precisa? Você Não. pode Se ser só alguém hétero. vai, né? É, pode ser Você hétero não gostar pode de ser lá. hétero e não É, Não, mas o que eu digo é o mesmo seguinte, acho Olha aí, É. a gente falando da diversidade aqui no começo. Não, a eu tô gente falando já veio- de procurar Não, dados. de pergunta mesmo, né? De por Então, que, que assim- as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então, porque isso foi um mau hábito instaurado Não, na porque- sociedade, entendeu? As pessoas se acostumaram e agora o grande desafio é você entender quais são os dados necessários para você executar o seu negócio. Não, mas Entende? olha só, tem uma coisa importante que é aqui. Assim, por exemplo, eu tava conversando agora... Eu não lembro quem foi que eu conversei. Bom, mas tudo bem. Que as pessoas estavam conseguindo... Ah, lembrei. Tava falando com uma pessoa do governo do estado que tava falando sobre fazer um levantamento de como que as pessoas reagem a um tipo de ação. Então, por exemplo, na música, identificou-se que as meninas que usam, que ganham um equipamento musical com 12 anos, 10 anos, na maioria das vezes, assim, uma porcentagem muito alta, ela não engravida tão cedo. Olha que bacana. Nossa. Tá bem. E como é que se identificou isso? Com um puta Power BI. Com informação pra caramba. Com certeza. Porque pro cara chegar nessa informação, aí que eu vou chegar. Pro cara chegar nessa informação, ele teve que perguntar tudo. Sexo, orientação sexual, sangue, tudo. Até perguntar quando que ela ganhou o primeiro Aparelho de som dela. musical, e se ela toca alguma música. Cara, a pessoa teve que responder coisa na minha cabeça, tá? Sim. E ali, e aí com esse BI enorme,
você faz o que você quer. Porque eu acho que o lance dos dados não é o dado. É o como você usa o dado, não é isso? Mais ou menos. Então, quanto mais dados você coletar, melhor. Então, não, depende do negócio, né? O exemplo que você está dando aqui é interessante. Eu dei um exemplo qualquer, tá? Não, Mas que eu achei tudo bem, interessante mas esse exemplo. é legal a gente falar sobre isso. Não é isso, Primeiro, Dani? Sim. se a gente está usando para pesquisa, isso já é entendido de outra forma, tá? A lei traz algumas exceções. Bacana. Depois, essa pesquisa foi feita pelo governo, né? Então, assim, a gente precisa desses dados, né? A gente precisa dessas estatísticas para políticas públicas. Então, assim, é interessante e necessário. Existe uma finalidade específica para isso, Sim. né? Então, assim, não é aleatório. Volto a dizer, você pode coletar todos os dados. Não é comercial, né? Nesse caso, Mas não foi mesmo comercial. que fosse, não teria problema, porque a finalidade é aquela. Você só tem que trazer essa transparência para a pessoa que está sendo Exatamente, entrevistada. ela tem que saber o porquê que ela está entregando aqueles dados. Exatamente. E tem um outro fator. Essa pesquisa não significa, apesar dela estar levantando uma série de dados ali, ela não significa que ela vá identificar as pessoas. Você pode fazer uma série de pesquisas de isso forma não identifica. anonimizada. É porque Que é bacana métrica, pra caramba. E aí, quando mas você métrica não é uma coisa Não que pega é... aquela pessoa. Exatamente. Exato, quando você está trabalhando com estatística, Bacana, você legal não saber está disso também. trabalhando É. com a pessoa, Sim. né? Então, se você está trabalhando com dado anonimizado, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não consigo identificar. Exatamente. E se eu não consigo identificar, tá tudo certo. Eu posso usar quantos É, dados eu quiser. generalizando, é. Você Entende? falou isso, Então, foi... é essa o interessante, né? A mágica da LGPD, porque é isso, ela não veio para trazer problema, ela só veio para te dizer, olha, Rafael, você pode levantar esses dados todos, você pode fazer o uso disso, mas o uso tem que ser responsável. Você tem que dar a Não, eu sou super a transparência, favor da a LGPD. ciência para as pessoas que estão participando, você tem que garantir para ela a segurança necessária, mas também entregando o que a gente precisa enquanto sociedade, enquanto Sim. empresas, serviços. E agora a gente... 2023, a lei é de 2018, não é isso? Isso. Então, ela passou por um processo grande dentro da política também. Na verdade... E assim, política que eu falo é com relação a fake news, por exemplo. Caraca. Porque é o seguinte, Aline, falou tudo. Posso entrar rapidinho? Só um segundo? Claro. Vai lá, vambora. Fogo no re- parquinho. Vamos fogo no parquinho. Vamos descer. A isso aí. gente gosta. Porque é o seguinte, vamos lá. A gente começou com a Terra de Ninguém, que realmente foi o que você Terra falou. de ninguém. Terra de Ninguém. E aí era um Você auê. fazia o que você queria, aquela coisa toda maluquice. Exato. Coletando dado, vendendo pra todo mundo. Vendendo na Uruguaiana, um CD com dados de todo mundo, pra Gente, você tem vender uma o que você história- queria. Tem uma história de uma... Isso aí tem num livro, tá? E que é o seguinte, a menina, ela grávida, o pai não sabia, mas a menina foi a uma loja de departamento e, né, recebeu em casa vários folhetos de grávida, não sei o quê. E o pai falando, você tá recebendo essa loja mandando direto coisa de grávida. Aí a menina ficou apavorada e descobriu-se a gravidez da menina causa disso. por conta desse... Não, isso de vez em... hoje em dia não precisa nem mais ela comprar nada, né? A inteligência Basta ela- artificial já sabe que ela tá grávida. Alexa, basta ela falar. Ela nem que sabe. Ela já sabe. Assim, tá tão. Pelo que eu ouvi falar, Gente, tá que tão loucura. louco que assim. O que a inteligência artificial identificaria? Ou identifica já, não sei. Mas é o seguinte: ela tá num período que pode engravidar. Ele identificou que ela saiu com alguém. Dá pra identificar. Se ela foi pra algum lugar, se ela foi, sei lá, foi pra um hotel. E aí ela começou a pedir no iFood, sei lá, chocolate. repetidamente alguma coisa. McDonald's, teve. E Ou aí ele ela identifica, não tá engravidou. Ou Pum, ela e aí não ele tá começa a fazer. comprando mais absorvente, né? Não comprou mais Tipo, absorvente. tá achando que tá só Período. atrasado. Ele É identifica uma na hora. loucura. Ele pega todos os dados, Cruza junta esses dados. tudo e chega uma resposta. Ela está grávida. E começa a mandar pra ela, pô, tá mandando essas coisas, né? E aí Apareceu vai coisa de descobrir neném. depois. Que loucura. É em cima do que a gente comentou antes, né, aqui nos bastidores. Quanto mais dados você tem, mais recursos você tem. Você alimenta aquilo, né? Exatamente. Aí você começa a criar perfil de consumo, né? É muito valioso, né? Então, E aí, voltando lá a 2018. Não, a gente pode voltar antes. Fala pra gente do fake news. Então, voltando a Porque fake como news. era terra de ninguém É. na internet, É isso. e aí criaram a LGPD, agora estão criando as leis das fake news. Exatamente.
E aí? Não vamos falar de política aqui, não. Vamos falar de Não, termos não. técnicos. É. Vamos falar de questão... Porque é o seguinte, eu contei num outro podcast aqui, que eu tava vendo YouTube, negócio de empreendedorismo, e apareceu pra mim a primeira vez uma propaganda dizendo que eu podia ganhar dinheiro no Netflix, vendo filmes no Netflix. Achei o máximo, obviamente é golpe, tchau. Aí, passou uma semana, de novo a propaganda. Pô, não é possível. Tchau. Tipo, quem é que Terceira vez a propaganda, eu falei, cara, eu vou ver esse negócio, não é possível. O YouTube já teria derrubado se fosse uma propaganda enganosa, se fosse golpe. E eu comecei a olhar, bom, vou resumir a história. Era golpe, obviamente. Como é que o YouTube não derrubou esse negócio? Como é que o YouTube, sabe? Claro que tem subterfúgio que a pessoa que é golpista usou Exato. aquela informação de uma pessoa que deixou pra lá pra colocar a Pessoa- conta e Não impulsionar. dá pra deixar claro que a pessoa que é golpista, ela é especialista em, né? Então, assim, Exato. o cara vai... Ele Então, é assim, especialista fica uma também. terra de ninguém mesmo e tem que organizar. Até que ponto a LGPD... não, em relação ao LGPD, eu concordo, grau, gênero e número. Mas das fake news, se for feito de uma forma pode ser bom, mas se for feito de outra vai ser péssimo. Outra coisa, para eu terminar a minha explanação, eu acho o seguinte, eu adoro receber coisas que eu quero na minha rede. Então, quanto mais me grampearem, para me mandarem as coisas que eu procurei, de vez em quando eu vou no Google e procuro assim, cara, sei lá, qualquer coisa. Grampo Rafael Ponce. sei lá, qualquer coisa assim. Camisa do Botafogo. Cara, eu tô Vai ser na difícil, esperança né? Vai que ser o meu difícil. Instagram, meu Facebook, meu YouTube, Aí vai ficar- tudo mande. Botafogo, porque eu não Vai preciso mais ficar- pesquisar, vai chegar pra mim. Chega pra Vai mim aí. demorar, né? Botafogo vai demorar. Boa piada, boa. A gente tá bem, até agora, nesse momento aqui, a gente tá gravando. Até esse momento você me adora, estamos- depois disso. Estamos lá na liderança. Mas o que eu digo é o seguinte, eu adoro. As pessoas ficam vendo, não vê tudo no Google privado, pra ninguém. Não faz isso, senão eles vão identificar. Vai Eu quero facilitar a tua Eu quero vida, que né? facilite. Copia, querido. Manda pra mim o que é mais barato. Entendeu? Me escaneia. Manda pra cá, entendeu? Eu gosto. Então, se eu comprei o caso do Botafogo, com certeza eu quero, sei lá, uma bola. Então ele manda a bola também, eu compro também. Exatamente. Eu sou desse tipo, eu sou bem tranquilo mesmo. Tudo bem. Agora, tem problema. olha só, Tudo bem, né? Tá Mas tem tudo gente que, se não certo. quiser, tem que ter o direito de não querer. Exatamente, esse é o ponto. É Você isso. tem o direito De de, dizer não não. querer. E isso tem que ser respeitado. Concordo. E quando eu disser sim, ou quando você disser sim, você tem que saber o que vão fazer. Entendeu? Então, assim, eles não podem dizer, não, a gente só vai mandar aqui para artigos do Botafogo Sim. e daqui a pouco você está recebendo artigos de esporte de todas as É modalidades. que você aí não aguenta mais, né? Porque também tem isso. Exatamente. Exatamente. Você procura um negocinho, você nem tá. Era uma curiosidade. Exatamente. Cara, Né? E aí você fica com aquilo ali te perseguindo quase. né? você entra por curiosidade, você vê assim um negócio. Caraca, aí, pô, que design interessante desse carrinho de bebê. Aí você. Como é que surgiu o carrinho de bebê? Ferrou. Danou-se. Explica isso em casa depois. Tô dando Tem um uma exemplo, história- nunca fiz isso. Graças a Deus, Explica. Luciana, nunca fiz isso. Cara, e tem uma história ótima. Tem um ator americano que ele conversando com a mulher, ele foi entrando em casa, foi conversando com ela e tal, a voz, aí ele foi falando baixinho com ela, foi falando baixinho. Ela, que isso? Tá falando baixo? Por que aconteceu? Ele falou, não, pra Alexa não ouvir o que eu tô falando. Ela, você para, né, que a Alexa vai ouvir. Alexa. Alexa riu, amigo. Então, assim, a Alexa não só ouviu, como ela contou Mentira. pras amigas. Essa é maravilhosa. Por via das dúvidas, eu deixo a minha desligada. Gente, eu faço reunião com um amigo em comum que eu tenho com a Tati, que é o Antônio. Eu faço reunião direto. O Antônio está sendo citado aqui Maravilhoso. no nosso Integra. Antônio é membro premium do clube. Boa. Ele é da Ótica Estúdio Visual, inclusive. Boa. Antônio, tô eu conversando com o Antônio, ele é o tempo inteiro. Cala a boca, Alexa. É o tempo inteiro. A Alexa se mete na conversa. Então, É mesmo, eu não tenho Alexa. Como é que é isso? eu também não tenho, eu tenho medo dela, porque assim... Eu não tenho vou- medo, porque eu não tenho mesmo. Não, eu tenho medo Eu tô que sentindo eu- um velho aqui nessa conversa. Eu tenho Tá fora medo do dela. clube. Tá Fora fora. do clube. Eu tenho medo dela. Toda Fomo. vez que alguém conversa com a Alexa, eu fico assim. Eu olho e falo, eu vou também. Eu fico tensa, porque Alexa, bota a música tal. Alexa, apaga a luz. Alexa, acende a luz. Alexa, cala a boca. Mas eu vou ficar nervosa, porque eu vou enlouquecer a Alexa. Ela vai dar queixa Como é minha. que você chama a Alexa? Alexa, eu sei que é do Google, você fala, hey Google, aí ele funciona. Como é que a Alexa se aciona? Alexa. Depois a Alexa, você chama
nome é Só Alexa. falar Alexa? Alexa. E você conversa com ela, eu vou deixar ela maluca. Eu vi um meme que eu adorei, um meme maravilhoso na internet, que o cara tá de madrugada e fala assim, e aí, galera, sei lá, 4h30, 5 horas da manhã. Aí ele pega um negócio enorme, assim, um alto-falante, para no meio de um condomínio e fala, Alexa! Todos os Alexas de todos os... Mentira! Que acionou tudo. Você imagina? Só não sei se é verdade, mas é genial. Pode Ítalo, é ser. verdade isso, será? Cara, Não? eu acredito. Eu acredito. Carol, que você acha que é ser. verdade, Carol? Temos aqui uma equipe, vocês não estão vendo aí nas câmeras de Exato. vocês, mas a nossa bastidores. líder aqui do Integra, a Aline Gal, tem uma equipe pronta para atendê-la, que é o Ítalo aqui e Carol. Ítalo e Carolzete. Mas eu vou dizer, eu acredito nisso. Eu faço a reunião com o Antônio, ele comigo no vídeo aqui, ele do nada ele fala, cala a boca, Alexa. Porque ela se mete na conversa. Ela responde alguma coisa? Ele fala alguma coisa comigo, Ela responde. aí ela fala com ele, a opinião. Ele fala, eu não pedi opinião, que saco. Que loucura, eu não aguentava uma mulher dessa na minha casa. Tecnicamente, ela deveria responder ao comando, né? Tecnicamente. Mas aí eu não sei que configuração que ele colocou nela. Ou vai ver, ela conversa achou que era com ela. Alexa. É, não, se Agora, você não pode fala colocar qualquer nome de filho de fala- Alexa, não pode colocar nome de cachorro Não, de Alexa. não pode. Porque ela, Não Alexa! pode. Vai responder a criatura lá. Exatamente. Não dá pra Pois trocar o nome, não? estou aqui. Imagina, estou aqui à sua disposição. O que posso ser útil? E quando você é educado com ela, eu acho barato. Que eu sou uma pessoa gentil, eu agradeço. Ah, muito obrigada. Por nada, é um prazer servi-lo. Tem essas coisas, entendeu? Se você tá sozinho no dia, você pode conversar, você não tá sozinho. Ah, eu no início do chat GPT, que eu não conhecia ainda, eu agradecia. Eu Obrigado. também. De nada. Estou aqui para servir. Eu também já fiz isso várias vezes. Você gente. poderia, que eu fico com vergonha de fazer, faz assim, Deus me livre, nenhuma máquina não, consigo. Você poderia me dizer, não sei o que. Afinal de contas, né, a gente tem medo de um dia elas dominarem tudo, E fala, né? você vai Ela tratar vai mal. lembrar. Em 2023, no dia Ela 1 vai de fevereiro, lembrar. às 14h45, Rafael você me Ponzi trata mal. foi educado comigo. Eu jamais seria deseducado. Não vamos matá-lo. Não vamos matá-lo. Aí identifica, escaneou. Rafael Ponzi não, vira a câmera. Mas voltando ao nosso Brasil. Voltando. Com todo o nosso Brasil. Essa loucura toda que a gente vive de LGPD, quanto tempo tem aí, Ítalo? Ó, na hora, que isso em Brasil? Caraca, é a voz- Senti aqui. As mulheres têm esse relógio biológico perfeito, né? Viu? Do nada que quanto tempo tem? Vai no meu Tempo. Tempo, 31 minutos. Então a gente já vai encerrar lindo. Doutora Tatiana Moreira. Oi, quando eu falo doutora Tatiana Moreira, ela já me olha com uma cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. é Ai, isso aí. Jesus. É que nem minha mãe quando me chamava de Rafael Augusto. Viu? Meu Deus, meu nome é Rafael Augusto, né? Saí de uma novela prazer. mexicana. Mas assim, tudo bem. Para tudo. Mas eu gosto desse nome. O nosso CEO. Fazendo Clube revelações. Empreendedor Brasil. Divulgando dados Rafael pessoais. Ponzi. Se chama... Acabou de expor de forma natural, sem pressão alguma, que seu nome é Rafael Augusto. É Augusto. Diretamente De- da novela. Maria Manuela e Rafael Augusto. Olha, o Pode Gargalhar a gente ainda vai gravar, gente. Não, e eu, na Jovem Pan eu era chamado de Rafael Gutinho ainda por cima. Gutinho. Mas vamos lá, desculpa, eu tô Depois- atrapalhando aqui, perdão. Azucrinou o Gutinho. Momento Brasil. Onde nós estamos na LGPD, o brasileiro, ele entrega seus dados, assim como o Rafael tem um livro aberto. O ataque que a gente sofre é considerável. O Brasil é estudado. Lá. Então, vamos lá. Atenção, eu queria que ela olhasse para essa câmera aqui e vai falar. Então, Então, o nosso queridíssimo Rafael Ponzi é um reflexo da população brasileira Amém. que é intenso e vai que quer com ser tudo. escaneado. E vai com tudo. Então, assim, o Brasil hoje é um país extremamente vulnerável, tá? Em termos de ataques cibernéticos, ele é o segundo no ranking, só atrás dos Estados Unidos. Por que será? assim, Não seria os Estados Unidos, né? Por que será? Então, assim, a gente hoje tem muitos ataques e das mais diversas naturezas, tá? Então, uma coisa que é interessante, que veio com a lei, eu não preciso deter os dados, por exemplo. Só o fato de eu acessar eles, né? Ou seja, o hacker chegar e conseguir entrar num sistema que ele não deveria ter acesso, só isso já é uma violação à lei. Então, assim, tem
hoje muitos ataques. A gente ainda tem uma dark web aí Podre. sim, intensa, onde rolam muitas vendas ainda de tudo, né, Tati? de tudo, exatamente, e principalmente de base de dados, né? A gente já levantou aqui várias hipóteses, vários cenários completamente diferentes, e é óbvio que ter, né, esse poder na mão é muito bom, né? Então, assim, para as empresas que coletam esses dados de forma adequada, isso impulsiona os negócios, mas para quem não quer fazer a coisa, né, Adequação, certa, você vai lá e compra e vai ter os dados ali, né? E aí a consequência disso é qual é a reputação da sua empresa no mercado, né? Diante disso, diante da ciência de que você comprou uma base de dados, diante da ciência de que você não está adequando a sua empresa, então você está deixando todos os seus clientes, colaboradores Expostos. vulneráveis. Exatamente, né? Porque é aquilo. A base pode vazar, né? Pode ser atacada ali, retirada, tiveram acesso àquela base de dados, pode não acontecer nada comigo. Mas eles podem usar os seus dados para cometer um crime. E aí, como é que você faz essa prova negativa, né, de que não foi você, Nossa, de que você até não provar esteve tudo. naquele Loucura. lugar, que você não acessou, Não, só teve que... uma reportagem esses Teve dias. um caso, a mulher foi presa, A mulher né? foi presa. Exatamente, porque comprou um carro roubado. Que loucura isso, né? E assim, Né? o nível do golpista, ele ultrapassa a maldade, né? Porque Vira até uma coisa meio, né? Eles são até meio... É vil, Perverso, né? é Perverso, é perverso, exatamente. perverso. Só que a gente fica, infelizmente, exposto a isso, né? Então, é fundamental que a gente tenha cuidado, é fundamental que a gente se proteja, é fundamental que a gente proteja os nossos negócios, porque se tem um vazamento da minha empresa que seja identificado, né, que saiu dali, qual é a mensagem que eu estou mandando para o mercado a respeito da minha integridade enquanto empresária, enquanto empresa? Tem né? toda a razão. É Então- o que eu gosto de frisar, né? Que eu acho que Lei Geral de Proteção de Dados. A gente fala de proteção. Exatamente. Não é proibição de dados. Não, É não proteção de é dados. proteção. É proteção. E o E mais aí? importante dessa lei é a prevenção, Exatamente. a cultura, o treinamento. É o que Porque a gente se está vo- fazendo aqui. Exatamente, a gente está levando Informação. conhecimento para as pessoas, então elas já vão ficar mais atentas, já vão pensar duas vezes, né, se elas vão dar o sim sem olhar ali do que se trata, de sair baixando qualquer e pensar, aplicativo. né, Tati, que se você atua corretamente dentro dessa lei, ou de qualquer outra, Sim, né? É o famoso faça com o outro que você gostaria que fizesse com você. exatamente, a é nossa respeito. famosa lei do ouro, né? Você cuida, você está sendo cuidado. Não, e você confia mais na empresa que está seguindo as leis da LGPD certinho do que uma outra empresa que você não sabe onde é que você vai colocar onde é que eles vão colocar aquelas informações todas. Para qual canto da Ásia você vai? Exatamente, exatamente. Muito bom. Né? É Perfeito. isso, né? Você Não, e ela colocou, volta voltando a lá ter no o poder. no Face App, né, que ainda poderia ser, né, a gente não tem certeza disso, mas acho que o aplicativo era russo. Ou seja, você não entende russo Certeza no que também. contrato? Isso, amigo, blá. Isso é uma coisa legal, porque, por exemplo, se é uma empresa estrangeira que está oferecendo o serviço aqui, tem que ter o documento no idioma. E É o agora mínimo, tem né? uma questão que tem que ter Exatamente. sede também aqui no país. Está tendo essa briga agora, né? Que esses, tem muitas esses brigas. grandes players aí tem que Tem estar muitas no país, brigas a respeito disso, né? Principalmente por conta disso, da aplicação da lei, porque se É que se ela não está aqui dentro, a lei que vai reger não você é aqui, começa né? a Não ter é algumas daqui. barreiras, né, de como executar. Beleza, eu tenho uma lei que diz que eu posso ir atrás desse meu direito, né, de que eu não preciso deixar por isso mesmo. Tá bom, mas eu vou ajuizar contra uma empresa que está, sei lá, na Dinamarca? Tipo, nunca E quer que lá ela é protegida pela lei da Dinamarca. E... Se tiver lei Sim. a respeito, né, da proteção Da de dados, proteção, porque nem todos os países têm, embora muitos já estejam Que adotando. interessante, mas nem é- todos os países ainda se adequaram à lei. Não, claro que não. Claro que A Índia não. já se adequou? Sabe? A Índia já se adequou. Não, a Índia eu não sei. A Índia Mas eu não é sei interessante o Brasil especificamente, já ter não. se adequado, né? Mas, Porque- ó, É que a gente também tem Manda- muito usuário, né? De internet. Aqui na É. América Latina, quase todos os países já se adequaram. já
Já se adequar eu acho uma palavra muito forte, mas assim... Já pensam nisso, já né? adotaram, Já pegaram o vamos colocar papelzinho. assim, já adotaram uma lei falando sobre isso. É. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu gostei. Gente, que delícia. A gente precisa terminar o nosso primeiro podcast do Integra, do Clube Empreendedor Brasil, aqui hoje com a presença do nosso CEO, Rafael Augusto Ponzi. Excelente. E a doutora Tatiana Moreira, especialista em LGPD, para você que não conhece, Lei Geral de Proteção de Dados. Não permita que seus dados sejam jogados aleatoriamente. Cuide dos seus dados. Olha bem para a lei, é proteção. Não é imposição, obrigação, é proteção, que é para você. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Então, não pegue a lei e bote ela como um adversário para você ou para o seu negócio. Ela está ali para te ajudar a crescer e crescer de forma saudável, estruturada e principalmente respeitosa com seus clientes e colaboradores, né? E aí, Rafael Ponzi, nosso primeiro Integra. Bom, hein? Gostei, Bom, viu? né? Mulheres espetaculares e que brilham, fazendo aqui, dando aula. Gostei muito mesmo. Convidem sempre que puderem, estarei presente. Obrigada Não, é aí pela fantástico. oportunidade de estar aqui com vocês. Que delícia. E você, mulher que é do Clube Empreendedor Brasil, você, mulher que é de vários grupos de mulheres que empreendem, que estão indo à luta, vem falar com a gente. Já já, eu ou o Rafa, a gente vai caçar você também, porque a gente Isso aí. quer saber de você, tá bom? Obrigada, até o próximo. É isso, Ítalo? Foi pra conta? Foi pra conta. Quietinho. Fechamos. Tchau, tchau. Tchau!